Hello everybody, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 1 do PET 6 de língua inglesa do segundo ano. Nessa semana as atividades vão focar na compreensão escrita, na leitura em língua inglesa. Bom, na página 130, que é onde começam essas atividades, já temos uma pergunta que é uma pergunta introdutória e o intuito dela é ativar o conhecimento prévio de vocês, é verificar o que vocês já conhecem sobre esse assunto. Então a pergunta é: durante essas semanas veremos um pouco sobre como diversos povos comemoram Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças. O que você sabe sobre esse evento? Essa pergunta foi feita, como eu disse, então, para ativar o conhecimento prévio de vocês sobre o tema. Acredito que a grande maioria de vocês, se não todos, saiba o que é o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças. E quando o conhecimento prévio de vocês é ativado, a leitura de um texto em língua estrangeira sobre esse tema vai ficar mais fácil, porque vocês já vão, as informações sobre o tema vocês já vão saber na língua materna. O que vai acontecer é simplesmente a transferência para a língua estrangeira. E aí, nesse mês, como foi dito aqui, nós vamos trabalhar com o Thanksgiving de diversos povos, não somente dos Estados Unidos, que eu acredito que é o que vocês mais conheçam. Bom, aí temos o primeiro texto, chamado Thanksgiving Day, e o texto está em português, porque apesar de ser um texto em português, fala sobre a cultura de povos falantes do inglês. Então, pessoal, aquela estratégia de fazer uma leitura do texto, passar os olhos pelo texto, aqui não se aplica, né? Que vocês podem fazer uma leitura porque o texto está em português mesmo, e aí vocês com certeza vão obter mais detalhes do que se esse texto estivesse em língua estrangeira. Depois, pessoal, vocês vão até as perguntas, depois de fazerem a primeira leitura, pelo menos uma lida é o suficiente, né? É necessário. Vocês vão ler as perguntas de compreensão. Então, a primeira, de acordo com o texto, o que é celebrado nessa data? Como ela é celebrada? Lembrem-se que eu já disse para vocês que perguntas de compreensão geralmente aparecem na mesma ordem em que essas informações são apresentadas no texto. Então, essa informação estará muito provavelmente logo no começo do texto. Então, o que é celebrado nessa data? A gratidão por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Como ela é celebrada? Eu vou passar as respostas para vocês no decorrer do vídeo, então se vocês quiserem um tempinho para irem respondendo, pausem o vídeo e depois e respondam e depois reproduzam o vídeo novamente para verificar se vocês acertaram. Como ela é celebrada? Vamos procurar no texto. Bom, as famílias se reúnem em comemoração manifestando carinho e agradecimento. Está pouco depois da primeira informação aí. Bom, foi só uma pergunta sobre o primeiro texto, né, em português. Agora vamos ver sobre outro povo que também celebra um festival. E aí temos a introdução, perdão. O primeiro povo que veremos é o de Gana, que celebra o Homowo Festival. Após a leitura do texto, responda as perguntas. Esse texto, pessoal, esse texto aqui agora está em língua inglesa, então agora sim vocês podem utilizar aquelas estratégias de leitura que nós temos trabalhado, temos discutido nas outras aulas. Vocês vão fazer uma leitura total desse texto, do começo ao fim, sem parar para procurar palavras desconhecidas e ver o que vocês vão absorver dessa primeira lida. Observem também as imagens, tudo isso pode dar pistas para vocês, pode dar informações para vocês, ok? Porque geralmente as imagens ilustram, elas representam o que está sendo falado no texto. E aí depois que vocês tiverem feito pelo menos uma lida, eu sugiro que vocês, se tiverem tempo, se quiserem, faça mais uma leitura, quantas vocês quiserem. E depois leiam as perguntas de interpretação de texto. E aí a primeira é: o que o Homowo Festival celebra?
Homo Festival, perdão. Como essa é a primeira pergunta sobre o texto, pessoal, muito provavelmente a resposta vai estar logo no começo do texto. De qualquer forma, se não tivesse, pessoal, o que vocês podem fazer? Vocês podem procurar por palavras-chave dessa pergunta para encontrarem no texto. Então, a palavra-chave dessa pergunta é celebrar. Então, vejam aí na primeira linha, ó, Celebrate Homowo, a festival to commemorate the pre-colonial famine that occurred in Ghana. Aí agora, pessoal, tem algumas palavras difíceis aí, talvez vocês vão precisar do auxílio de um dicionário ou de um tradutor, o que está tudo bem, né, visto que vocês estão fazendo essas atividades sem auxílio de um professor, provavelmente. Mas esse festival um festival para comemorar a fome pré-colonial que ocorreu em Gana. Vejam na foto aí, tem um homem com roupa típica, provavelmente, que está jogando comida. Talvez seja um ritual. Pergunta 3. O que acontece durante o evento? Vamos ignorar a primeira frase que apresentou o festival e vamos procurar informações relacionadas a o que acontece durante o evento. Então, pessoal, eu já disse para vocês em outras aulas que geralmente as informações, e até na aula de hoje, que geralmente as informações são apresentadas na mesma ordem que elas aparecem no texto. Não é esse caso aqui, ó. O que acontece durante o evento? Lá no finalzinho do texto, pessoal, a gente vê que tem algumas atividades que costumam acontecer em eventos. Então, nesse evento, o que acontece? Marchas nas ruas com tambores, pinturas nos rostos, cantos e a realização de danças tradicionais. Ok? Ok, então duas perguntas sobre o Festival de Gana. Agora vamos ver um outro Thanksgiving, que é o Thanksgiving em Israel, chamado Sukkot. Após a leitura do texto, responda as perguntas. Então, pessoal, aqui é um texto novo e por esse motivo, vocês devem lê-lo novamente, lê-lo do começo ao fim, sem parar para procurar as palavras desconhecidas, porque vocês já sabem que vai falar de Thanksgiving, de uma comemoração. Então, vocês já sabem que o texto vai apresentar o motivo, por que ele é comemorado, o que acontece durante esse festival. E depois de vocês fazerem essa primeira leitura, façam mais se vocês acharem necessário e se tiverem tempo. Se não, depois partam para as perguntas. Então, a primeira pergunta sobre esse texto: o que é o Sukkot? Como está perguntando sobre o que é o festival, a definição dele, muito provavelmente isso está no começo do texto. E aí vejam, ó, é um feriado bíblico, basicamente isso. Depois só fala quando que ele é comemorado e apresenta exatamente o período, mais ou menos, o período aproximado de quando ele ocorre. Na questão 5, o que os judeus fazem nessa celebração e sobre o que se lembram? Bom, vamos agora ignorar as informações que nós utilizamos na primeira pergunta e vamos ver o que encontramos aqui sobre os judeus. Vamos focar nas palavras-chave, né, da pergunta 5, que são judeus, celebração. E aí vejam, os judeus refletem como que os israelitas caíram durante seus 40 anos, como que os israelitas se sentiram durante os 40 anos de viagem no deserto, depois do êxodo da escravidão no Egito. Então é isso que eles fazem nessa celebração. Aqui no final também, pessoal, fala sobre o que eles fazem nessa celebração. Diz que eles que há serviços especiais de oração e pratos típicos, né, desse feriado. Depois temos agora um outro festival, agora um outro Thanksgiving no Reino Unido,
Então aqui está dando as instruções. Leia o texto abaixo sobre o Thanksgiving no Reino Unido e em seguida responda as perguntas. Como o texto é novo, pessoal, leiam ele do começo ao fim, daquele jeito, utilizando aquelas estratégias, sem parar para procurar as palavras desconhecidas. Leiam o texto do começo ao fim e vejam o que vocês conseguem obter de informações, ok? Bom, depois disso passem para as perguntas de compreensão. Então, quem organiza o festival? Vamos focar em palavras chaves nessa pergunta, ou então pela localização dessa informação no texto. Muito provavelmente, como é a primeira pergunta do texto, essa resposta vai estar na primeira parte, no primeiro parágrafo. Mas não está. Escaneando o texto, passando os olhos pelo texto, nós vamos ver que está na segunda frase. Ele é organizado pela Sociedade Horticultural Real. Ok? Questão 7. O que acontece durante o evento? Bom, podemos voltar até o começo do texto para ver se essa informação está sendo apresentada, porque ela não foi utilizada na pergunta anterior, mas podemos ver também o que se ela aparece depois da apresentação de quem organiza o evento. Vejamos. Então está dizendo aqui, que há uma degustação de maçã e uma competição de abóboras gigantes e outros eventos que duram durante 2 dias. Esse festival dura 2 dias. Vejam que nós temos abóboras gigantes nas fotos. Então, essa é a importância, pessoal, de a gente observar bem as pistas que o texto traz para a gente. Última pergunta. A festividade chama atenção para qual aspecto do Reino Unido? Então, pessoal, como nós já usamos informações aqui da segunda frase da última, essa informação provavelmente vai estar no meio do texto. Então, vamos procurar as palavras-chave. Não tem nada falando sobre aspecto, mas podemos procurar sobre Reino Unido, que é UK. Então, vejam aqui, uma frase antes da frase final, que o aspecto que ele chama atenção, para o qual ele chama atenção, é os melhores produtores e os melhores produtos desses produtores, ok? Bom, pessoal, por essa semana são somente essas questões, são esses textos diferentes, são pequenos, mas apresentando cultura, informação sobre países falantes da língua inglesa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo Google Classroom, ou por redes sociais ou por e-mail, ok? Mas não fiquem com dúvidas, ok? Thank you so much for watching. Until next time.